em revista, da Causa Infinito. Bem-vindos à rubrica Revistas em Revistas. Nos próximos minutos vão-me ouvir a fazer revisão das revistas de outubro, Guia Astral 438 e Boa Estrela 342. Mas antes de mais, quero deixar bem claro que nem eu, nem a Miguel Skyclack Causa Infinito, este podcast ou o canal do YouTube são patrocinados quer pela Press People, que é quem edita a revista Guia Astral sob licença da editora Alta Astral do Brasil, quer pela Dislayer Limitada, que é quem publica a revista Boa Estrela. Mas se alguém destas editoras quiser patrocinar, estamos sempre disponíveis. Mas, antes de mais, nós não somos afiliados com nenhuma das editoras e não somos patrocinados também. Estas duas revistas que tenho na mão foram pagas por mim, com o meu dinheiro, porque efetivamente sou fã das mesmas há alguns anos. E quando eu digo alguns anos, é uns bons valentes anos, que eu desde sempre, pelo menos que me lembro destas duas revistas, ainda no tempo em que eu vivia com a minha mãe, há muitos anos atrás. Ela tinha sempre lá as revistas em casa e eu ia sempre buscá-las quando era mais novo. Bom, mas chega de conversa e vamos efetivamente ao que nos traz aqui. Vou começar pela revista Guia Astral, sem nenhuma preferência, porque eu gosto das duas, mas basicamente esta é a que neste momento está na minha mão. Esta revista tem um preço de 2,90€, que é um dos melhores preços do mercado para este género de revistas, e tem 52 páginas. Para a quantidade de páginas e para o quilo de informação que traz, é um preço divinal. Então, o que é que esta revista traz este mês? Bom, tem sempre aquela introdução feita pelo João Bidu. Seguidamente, entramos logo num artigo que é intitulado de Diversão na Astrologia, em que o modo é que a astrologia é um tema sério, mas de vez em quando também é bom descontrair e brincar com as características mais marcantes dos signos, certo? Está interessante. Eu achei piada ao meu. Não vou revelar, mas achei piada ao meu. Quem quiser ler, adquirir a revista, porque também é algo. O meu intuito é que estas revistas não acabem e quantas mais pessoas falarem delas e comprarem, se calhar faz com que exista uma continuidade do mercado. Mas vamos de volta à revista. O próximo artigo é intitulado de Outubro é Excelente e traz-nos os alimentos do mês que dão força à dieta e saúde. E por fim, na página tem o final, que é uma simpatia para deixar a barriga lisa. E quem conhece a Guia Astral sabe que a Guia Astral tem N simpatias por revista. Seguidamente, passamos para um outro artigo que é intitulado de Ele Trai e tem o intuito de saber se o par está a atrair e, inclusive, facultam alguns
rituais para que não o faça. E é o artigo maior aqui da revista. Seguidamente traz um outro artigo, que é Amizade Astrológica. Ideias para agradar o amigo de cada signo. Passamos por uma entrevista à Margarida Corceiro, que tem o título de Um Futuro Promissor, e fala da Margarida, porque ficou conhecida por ser a namorada do João Félix. No entanto, pela mesma altura, surgiu como atriz na televisão nacional. Hoje em dia é um dos talentos promissores da geração. Este género de entrevistas, para quem me segue, sabe que eu não acho grande piada, mas não julgo quem goste, por isso aconselho bastante. Seguidamente, fala sobre o Viva Balança, que é o signo do mês. Tem o mote de: se queres ser bom juiz, ouve o que cada um diz. Depois, traz já as previsões diárias, como sempre esta revista nos ensinou e acostumou. Assim que termina o módulo das previsões, entramos em mais previsões. Desta vez, horóscopo do sucesso, que são previsões para ter sucesso no trabalho e ter muito dinheiro em 2023. Seguidamente, temos aquela rubrica que eles têm sempre do sexo com prazer, em que a revista indica para cada signo o que os astros reservam na intimidade para que aproveitem ao máximo. Traz também um conto erótico. Depois, seguidamente, é a parte das perguntas e respostas do E Agora João. Se tem alguma dúvida, se precisa de algum conselho, o João responde. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma rubrica deste género para nós. Deem-me feedback disso. Comentem, peçam, eu faço. A próxima rubrica é Você e Ele no Sexo. São dicas, posições e magias para o sexo ser excitante com qualquer signo, assim como também 2 simpatiazinhas para ajudar. Desculpem, 3. Escapou-me uma. Uma das penúltimos artigos desta revista é Aos Seus Pés, que é uma rubrica que diz: abuso dos pontos fortes do seu signo para conquistar o homem ou a mulher que desejam. Depois falamos no Sexo Faz Bem, em que relata as vantagens que o sexo tem, assim como traz 2 simpatias. Uma para ter uma noite inesquecível e a outra para manter a paixão do par por si. E, para terminar, temos o artigo da numerologia em outubro. Como sempre, todos os meses, esta revista traz sempre um teste de numerologia.
Numerologia. Vocês querem que eu entre nesse tema aqui? Neste podcast? Por fim, traz um teste também sobre amor de fases. Em que período da lua está a sua relação? São 5 perguntas com 5 respostas. Para terminar, tem aquela coisa que eu detesto na revista, mas compreendo o porquê, que são os múltiplos anúncios. Mas como as revistas vivem mais de anúncios do que de compras, eu aceito, entendo e compreendo o porquê de, de o fazerem. Apesar de não gosto de ler, e é daquelas coisas que eu passo sempre à frente, muito rapidamente. E com isto terminamos o nosso Revistas em Revista para a revista Guia Astral. Como tal, vamos dar início à secção da revista Boa Estrela, em que a revista Boa Estrela é um pouquinho mais barata, custa 2,5 € e traz-nos 84 páginas, mas muito mais anúncios. Mas são 84 páginas por um preço mais barato. Por isso, se só puderem comprar uma, sinceramente, apesar de eu adorar a Guia Astral, comprem a Boa Estrela. Se puderem comprar as duas, melhor. Então, vamos lá ver o que é que a nossa revista Boa Estrela deste mês traz. Traz sempre um edital, também, como é conhecido em todas as revistas e até como eu faço aqui como introdução no podcast. O nosso primeiro artigo é para o campo do corpo, mente e espírito. Falamos de aromaterapia, os perfumes de Cuca Roseta, a qual ela diz que as memórias são construídas de muitas coisas e uma delas são os aromas. Na aromaterapia existe um mundo infinito de possibilidades que convidam ao bem-estar. Neste artigo, partilhamos alguns dos óleos essenciais imprescindíveis à Cuca Roseta. O artigo está giro. Ainda não o acabei de ler, mas a parte que li gostei. E é grande. Seguidamente vamos entrar na secção da revista do corpo, com cuidados de bem-estar e que vai dizer que agora que o outono chegou, é impreterível adaptar outros ritmos ao cotidiano. Os dias mais curtos, as noites mais longas e a terra em pouso até ao final de inverno. Convida-nos a procurar aconchego e cuidados de bem-estar. Seguir o conceito nórdico e é saber aproveitar a vida em todos os seus momentos. Inclusive fala do horário do sono, de como remover os estímulos, do banho quente, que ajuda sempre. Mas passamos para o nosso próximo artigo, que é a reencarnação, onde alguns assuntos são simples de entender se acreditarmos neles, mas se não for esse o caso, também. Acreditar é querer saber mais sobre o que é, como funciona, o que sente, como será a reencarnação. É um desses assuntos misteriosos e divinamente interessantes. Verdade, e eu assino por baixo. Ando há anos a ganhar coragem para me dedicar e fazer um artigo sobre a reencarnação. Mas agora tenho aqui 4 páginas, 3 páginas aliás, de assuntos. Acho que vou esperar um pouquinho mais para voltar a fazer o meu. Passamos para o nosso próximo artigo, que fala sobre a beterraba nutritiva e vitamínica.
em que a base de uma alimentação passa pela escolha do que comemos. As frutas e os vegetais são fundamentais para garantir o corpo saudável, como a estrada do outono. Nada como escolher alguns alimentos que ajudam a prevenir gripes, constipações. A beterraba pode ser um pequeno vegetal, mas é um grande complemento, mas é grande em complexos vitamínicos. Seguidamente passamos para o artigo da astrologia de Canatos e planetas, que fala que quando o tema são os signos do zodíaco, importa saber sempre a que decanato se pertence e qual o planeta que nos rege. É do conhecimento comum que os decanatos zodiacais são compostos pelo primeiro, segundo e terceiro decanato. Provavelmente, o que não sabe é que a cada um deles corresponde a energia de um planeta. Seguidamente, temos o artigo sobre as articulações protegidas e o alívio da dor. Passamos para o tarot e os signos, em que a 3 meses de mais um final do ano, a vontade de saber o que o futuro nos reserva pode ficar maior. Sem previsões prolongadas, mas sim mensais. Deixamos-lo aqui. O que diz o tarot? O próximo artigo fala para deixar-nos permitirmos pequenos luxos e, com isso, vivermos melhor, pois a vida é feita de pequenos nadas e prazeres, coisas e momentos que nos permitem viver melhor, mais plenamente. Adicionar pequenos luxos à vida pode transformar por completo a nossa vida. O conceito de pequenos luxos varia. Ter um livro na mão e poder ler é um simples exemplo. E os seus pequenos luxos, quais são? Passamos seguidamente para rituais matinais para dias perfeitos. Seguidamente, entramos nos dias mágicos de outubro. Na antiguidade, acreditava-se que outubro era o mais mágico dos meses e que a Grande Mãe transformava os seus seres mágicos em formigas, borboletas e outros insetos que deveriam espionar os humanos para saberem se eles mereciam a sua ajuda ou não. Daí nasceu o hábito de se colocar pratinhos de açúcar pela casa para agradar esses espiões mágicos. E falam-nos de bastantes dias mágicos ao longo deste mês. Eu não vou resistir e vou dizer, não vou ler o texto, mas vou dizer os dias em si. Então começamos por dia 1, que é o Festival das Fitas. Passamos para dia 2, o Dia do Gnome de Palha. Dia 4, Festival de Baco. Dia 7, Dia das Fadas Borboletas. Dia 11, primeiro dia da Tesmoflória. Dia 14, Durga Puja. Dia 16, o Festival das Luzes de Lakshmi. Dia 20, Dia da Dama do Lago. Dia 22, Festival de Net. Dia 25, o Dia da Fonte dos Desejos. Dia 30, o Dia de Morrigan. 31 é o Halloween, ao Samayan. Passamos para o próximo artigo, que fala-nos de proteção divina. Aconchego, colo, é algo que se procura
em muitas fases da vida, especialmente se estiver carente e com problemas. A energia do arcanjo Azarel permite encontrar a luz e proteção divina que precisa. Sempre que se estiver a precisar disso, invoque o amor e receberá o amor. É a carta do mês. Passamos para a magia das velas. Entramos seguidamente no Halloween, num artigo sobre o Halloween, em que fala sobre assim significados simbólicos de múltiplas coisas. Passamos para o artigo de como usar a energia dos planetas, onde magia e energia são palavras que nem sempre combinam, mas a verdade é que tudo em nós e à nossa volta é energia. Se utilizar a energia dos planetas em prol do nosso bem-estar, é pura magia. Passamos para o próximo artigo, que é o que significa ser uma bruxa. Que é um artigo grande também. Depois, passamos para simpatias para o seu dia-a-dia, que é algo que esta revista não costuma trazer, mas desta vez trouxe. Depois são as previsões astrológicas. Passando à frente, entramos no tema da casa, em que o primeiro artigo é sintonize com a energia dos seus elementos. Passamos para o segundo, que fala a decoração da casa de acordo com os nativos de Balança. É um artigo exclusivo para os nativos de Balança. Fala muito da personalidade de Balança. Também é o mês deles. Passamos, por fim, para o consultório de tarot da Ana Grinaldi. Depois passamos ao consultório de Tétis e terminamos com o consultório de tarot do amor, feito pelo vidente de luz Henrique Turcato. Eu acho que acabei de assassinar este nome, mas espero que não. Se ele me tiver a ouvir, que me diga alguma coisa. Terminadamente, são anúncios, mais uma vez, e de resto, ficamos por aqui com a nossa revista em revista. Em suma, este mês são duas revistas focadas muito no Balança, nos nativos de Balança, como se seria de esperar. A Boa Estrela é mais focada no tema do Halloween, mas traz muitos outros artigos que me saltaram à vista, mais do que a Guia Astral. Apesar da Guia Astral, os seus testes e simpatias e como fazer é extremamente interessante nesse sentido, pelo menos para mim. A nível das previsões de ambas, estão ela por ela. Muito sinceramente, gosto das duas. A nível de português, a Boa Estrela lia-se mais, pelo menos comigo, mas conheço muita gente que prefere a Guia Astral. Em suma, no fim, é tudo gosto pessoal. Como disse, se puderem comprar as duas, aproveitem. Se só puderem uma, pelo preço
e pela quantidade de páginas, a boa estrela. Se forem pelos tópicos, a guia astral. Enfim, é um gosto pessoal. Eu, quando posso, compro as duas. E assim termino o Revistas em Revistas. Espero que tenham gostado. Até para o mês que vem. E assim damos por terminado a nossa revista em revistas. Espero que tenham gostado desta rubrica, neste novo formato. E consoante o vosso feedback, será algo que, se for positivo, eu irei trazer novamente para o mês que vem. Se for indiferente ou até não gostarem, eu posso continuar com os escritos e artigos, que é algo que eu adoro fazer. Mas, sem mais demoras, vamos dar início às previsões da Caos Infinito para outubro de 2022. As previsões para outubro da Caos Infinito. Vamos começar com as previsões para os nativos de Carneiro, onde este mês novas oportunidades poderão surgir no seu caminho. Contudo, precisa de aproveitá-las. Não deixe que nada o impeça de alcançar o seu maior potencial, pois possui os recursos necessários para alcançar todos os desejos. A nível de trabalho, este mês vai mostrar que sabe agir em equipa e com cordialidade. No final do mês poderá surgir um dinheiro extra, tendo em conta que não poderá descurar também das suas finanças. A nível de saúde, tudo indica que precisa tentar evitar alimentos que lhe possam causar indigestão. Ou seja, deverá ter cuidado com o que come, porque ter um estômago sensível poderá causar intoxicações alimentares. Vamos passar para os nativos de Touro, seguidamente. Neste mês, para os nativos de Touro, será importante saberem o que querem fazer com a sua vida. Deverão de trabalhar sempre para alcançar o melhor para si e para os seus. Mas sempre ouvir o que o seu coração e instintos lhe dizem antes de tomar qualquer decisão. Não se esqueça que o positivismo vai ser algo crucial este mês. Contudo, irá fazer também bons contactos. Para quem procura emprego, deverá de atualizar o currículo, pois, no fim, boas notícias poderão acontecer. Relativamente ao amor, se procuram novas paixões, mais uma vez será a hora de confiar no seu instinto.
passamos para os nativos de Gêmeos. Para os nativos de Gêmeos, este mês deverá ter confiança para superar os desafios que enfrentam. Também, como os nativos de Touro, deverão de ouvir os instintos, porque na maioria das vezes nunca o irão levar ao erro. Este mês deverão tentar permanecer-se fiéis a si mesmos, vivendo uma vida honesta, pois confio que fará algo grandioso na vida e assim o irá fazer. Há probabilidade de sorte sorrir este mês. Contudo, tem que estar atentos. Novas oportunidades poderão surgir. Seguidamente, passamos para Caranguejo. Os nativos de Caranguejo, este mês, terão que levar a vida um passo de cada vez, sem pressa, para alcançar os seus sonhos, pois o sucesso vem para aqueles que são pacientes. Não se esqueçam de viver sem comparar a sua vida com a dos outros, pois só você tem as chaves do seu destino. Portanto, o que os outros têm ou deixam de ter não importa. Cabe a si guiar a sua vida na direção que pretende. Passamos para os nativos de Leão. Este mês, para os nativos de Leão, não se deverão contentar com menos do que aquilo que merecem. E principalmente deverão de se amar a si mesmos, tratando-se bem. Deverão sempre colocar em primeiro lugar o seu eu, não permitindo que outras pessoas se aproveitem de si. Tome uma posição e mantenha o foco nas coisas que acreditam, pois ao ter argumentos inteligentes serão os trunfos para brilhar e chegar onde quer. Contudo, deverão ter cuidado para controlar as despesas e evitar comprar coisas por impulso. Para os nativos de Virgem, este mês não deve dar ouvidos a quem não deve. Siga o instinto antes de tomar qualquer decisão. Contudo, não deverá de se fechar para o mundo, nem ser picuinhas, pois por vezes o universo mostra-nos o caminho, mas nós estamos tão cegos que não vimos o que é melhor para nós. Contudo, apesar disso, a estabilidade será a palavra de ordem. Quanto mais segurança se tiver, maior será a sua realização. Passando para os nativos de Balança, deverão este mês em trabalhar a fortalecer os relacionamentos que têm, assegurando-se sempre que tenha boas relações, quer pessoais, quer profissionais, pois para ter sucesso na vida é necessário trabalhar com os outros e garantir
que aceite a orientação e assistência de outras pessoas. Não deverá de fazer tudo sozinho. Passamos para os nativos de Escorpião. Este mês, para os nativos de Escorpião, será necessário estarem dispostos a mudar, pois a mudança é inevitável e precisam de garantir que abraçam a mudança, mesmo quando se trata de uma mudança radical na sua vida. Porque veja, mesmo que a princípio poderá achar estranho e ter medo será uma mudança positiva e irá ver que no fim será algo que irá apreciar e até orgulhar-se disso. Mas deverá contar também sempre com a sua capacidade de superação, pois se não superar o medo, a mudança teima em não acontecer. Vamos passar de seguida para os nativos de Sagitário, que este mês, não importa os desafios e obstáculos que encontre, deverá de viver sempre a sua vida no melhor, não desistindo de si mesmo quando tudo parece desistir. Não se esqueça, quem gosta de si não desiste de si tão cedo. Irá encontrar satisfação e felicidade no fim, assim que assumir o comando da sua vida. Lembrem-se, ninguém deve dizer-lhe como deverá de viver a sua vida. Mantenha-se prestável e será um bom período para si. Passando para os nativos de Capricórnio, este mês irá ser um mês feliz, porque irá alcançar a paz e o equilíbrio na sua vida. Não obstante, não esquecendo que, apesar da vida estar a encarreirar no caminho certo, não pode-se desleixar nem dar ouvidos a pessoas que lhe dizem o que deve ou não fazer. Lembre-se, a vida é sua. Apesar de neste mês muitas coisas poderem vir melhorar, tem que ser trabalhado. Nada nos cai de mãos dadas. Pois concentre-se nas suas metas que irá alcançar o sucesso que tanto deseja. Vamos passar para os nativos de Aquário. Este mês irão ter grandes oportunidades se estiverem preparados para abraçá-las. Deverão fazer as coisas funcionarem a seu favor, uma vez que têm essa capacidade de o fazer. Para tal, têm que acreditar em si e nas suas capacidades, pois se o acreditar, não há nada que não consiga alcançar. Esteja aberto às mudanças. Elas irão mudar a sua vida para melhor. A sua energia irá ficar renovada e, inclusive, irá crescer com a experiência que agora está a viver. E terminando, para os nativos de Peixe, este mês não dê nada por garantido. Analise a sua vida e aquilo que dá mais valor, mas principalmente não passe a vida a queixar-se. A verdade
se olhar para si, tem tudo o que precisa. Aprecie o que tem e o quão longe chegou, mas não descure de continuar a trabalhar para ainda alcançar aqueles desejos escondidos que possui dentro de si. Não pare de trabalhar nos sonhos, pois os sonhos realizam-se. Tudo o que precisa fazer para realizar os seus sonhos é ser fiel a si mesmo e continuar a trabalhar. Não obstante, como uma chamada de atenção, tenha atenção às finanças, cuidado com as compras, não se metam em esquemas, porque apesar de tudo e apesar de poder existir uma entrada de dinheiro no final do mês, devemos sempre ser cautelosos com os nossos dinheiros. E assim terminam as previsões para outubro. Espero que tenham gostado e fico a aguardar feedback das mesmas. Muito obrigado por me ouvirem. E assim foram as nossas previsões para o mês de outubro. Espero que tenham gostado. Estou grato por estar aqui. Estou grato por me ouvirem. E vocês? São gratos porquê? Aguardo o vosso feedback, como sempre. E com isto terminamos o nosso episódio de hoje. Até já.